Esse menininho estava apresentando um comportamento estranho. Ele desaparecia e voltava dizendo que estava lá com o tio. Michelangelo Alves da Silva, filho de Helenilde e Antônio Carlos da Silva, foi roubado aos 4 anos de idade quando brincava no pátio de sua casa, próximo ao centro da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Naquela manhã do dia 1º de novembro de 1980, Helenilde notou que Michelangelo apresentava um comportamento estranho. Ele entrava e saía de casa, dava alguns sorrisinhos marotos, brincava um pouco com seu irmão Alex, na época um bebê de colo, e voltava a sair da casa. O menino já estava apresentando um comportamento estranho há alguns dias. Ele ia brincar com as crianças perto de casa e desaparecia por horas. E quando voltava, a mãe perguntava a ele o que aconteceu, onde ele estava, e ele dizia que estava lá com o tio. A mãe perguntava para ele: Mas que tio é esse? Ele respondia: Ah, é o tio, mãe. E isso se repetiu várias vezes naquela semana. De vez em quando ele dava esses sumiços durante o dia e voltava e dizia que estava lá com o tio. Até que naquela manhã do dia 1º de novembro, ele perguntou para a mãe se ele podia ir embora com o tio. A mãe, surpresa, disse para ele: Não, como que você vai embora com o tio? Você é da mamãe. Aí ele disse para a mãe: É, mas o tio disse que vai me dar roupas, vai me dar brinquedos. Ela disse: Não, você não pode deixar a mamãe. Então ele a abraçou e a beijou e sentou na sala para assistir desenho, o seu filme predileto, que era O Planeta dos Macacos, que passava naquela época. E ele ficou ali assistindo a TV na sala e a mãe foi dar banho e colocar o outro filho para dormir. Logo após o almoço, por volta das 13h30, quando ela voltou na sala, ele já não estava mais lá. No primeiro momento, ela achou que ele tinha saído para brincar com as outras crianças da rua, como de costume. Mas com o decorrer do dia, ele não voltava, não voltava, e todos passaram a procurar pelo garoto por todas as redondezas e nada de encontrá-lo. Quando foi constatado o seu desaparecimento, Helenilde não teve dúvidas, relembrando o comportamento estranho do filho. Alguém o estava preparando para alguma coisa. Seu filho havia sido roubado. O desaparecimento do menino não teve testemunhas, ninguém viu nada. Naquela época havia chegado um circo na cidade e as primeiras suspeitas eram de que alguém do circo o levou. Porém, foram todos investigados e foi constatado que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento do menino. A família morava próxima à fronteira com o Paraguai e, naquela época, estavam construindo a hidrelétrica de Itaipu. Então, havia um grande movimento de pessoas estranhas no local. Segundo o depoimento da mãe, todo o inquérito e a investigação da polícia foi cercado de fatos estranhos. Por mais de uma vez, o inquérito foi arquivado e, quando ela finalmente conseguia fazer com que fosse reaberto, a documentação inicial havia sumido. E começava do início todo o processo do inquérito. Parecia que os documentos sumiam de propósito, que tinha alguém por trás, alguém que tinha interesse em atrapalhar as investigações, disse a mãe em uma entrevista. Alguns anos depois, ela recebeu uma denúncia de um funcionário que trabalhou em uma fazenda no Paraguai. Essa pessoa relatou que nessa fazenda havia um ponto de tráfico de crianças e que haviam advogados, médicos e até juízes envolvidos. Segundo a denúncia, as crianças eram levadas para lá e lá faziam documentação falsa e davam para a adoção. Essa pessoa afirmou que viu Michelangelo nessa fazenda. Ele dizia ter certeza que o garoto esteve lá. Ela então pediu a esse funcionário que desse o seu depoimento na polícia. O homem foi até a delegacia acompanhado de um familiar para prestar seu depoimento. Ele gravou uma fita, que na época era uma fita cassete, com todo o seu depoimento. E acreditem, essa fita cassete também desapareceu da delegacia. E ficou tudo por isso mesmo. Para a mãe, só ficou a dor e a certeza de que seu filho foi roubado. A família reside atualmente em Florianópolis e sua mãe o procurou incansavelmente, cobrando das autoridades competentes uma resposta. Ela participou de programas e entrevistas em vários canais de TV. Há 38 anos eu busco por saber o que aconteceu com esse meu filho. Muito obrigada.
Helenilde faleceu alguns meses após essa entrevista, em 2018, aos 57 anos, vítima de um AVC. Ela partiu sem ter uma resposta sobre o que aconteceu com seu filho. Helenilde procurou por seu filho até o seu último dia de vida.